Fala galera, bom dia! E aí, como é que tá? Galera, hoje eu vou falar sobre a fé. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que não podemos ver e a certeza de que tudo que a gente crê vai acontecer. Isso é a fé. Isso é a fé. Eu tô com a minha colinha aqui para passar para você, porque eu tô querendo passar uma palavra mais completa, porque antes eu só estudava e falava. Agora eu tenho algo aqui para me lembrar, entendeu? E vocês são salvos, vocês sabem por que vocês são salvos? É pela fé. Não é pelo que você faz, não é porque você ora todo dia, não é por isso. É por causa da fé. E você sendo salvo, você não pode nem se gabar de ter sido salvo, porque a fé foi Deus que deu pela graça dele. Foi Deus que nos deu a fé. Então a gente não pode se gabar nem de ser salvo, porque é pela fé. E ele deu a fé. Não é por nada que você faz, não é pelo demônio que você expulsa, não é pela oração que você faz pro seu irmão, não é por nada que você faz por ninguém, não é por bondade nenhuma. É só pela fé. Pela fé. Só isso. Só isso. Entendeu? Só pela fé. Então não se orgulhe de nada disso. Se você for salvo, você acha que você vai ser salvo? Você tem fé 100%? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Jesus disse, tem de fé em Deus. Tem de fé em Deus. Jesus disse isso, tem de fé em Deus. Porque em verdade vos digo, se você disser a este monte que se levante e jogue-se no mar, assim será feito. Isso se você crer nas palavras que você disser e ter fé que isso vai acontecer. Em ter fé. Por isso que dizem que a fé move montanhas. É por causa disso que eu acabei de falar aqui. Se você tiver fé, você consegue fazer tudo o que você quiser. Teve uma vez, foi depois que Jesus já tinha sido crucificado e ele voltou aqui, estava na terra como espírito. E os discípulos dele foram para uma cidade e não quiseram ouvir a palavra de Deus na cidade, não quiseram ouvir o evangelho do reino. E o que aconteceu? Aí fora da cidade, já depois de ser expulsos, os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, queres que façamos descer fogo do céu e destruamos essa cidade? E Jesus disse que não. Mas olha só, pela fé, cara, os caras tinham fé que eles conseguiam fazer descer fogo do céu. Os caras eram discípulos, os caras eram homens e tinham esse poder de fazer descer fogo do céu, só por causa da fé. E porque Jesus disse que nós faríamos coisas muito maiores do que ele fez. Fazemos tudo o que ele fez, podemos fazer tudo o que ele fez e podemos fazer coisas ainda maiores. Isso que ele disse. Isso que ele disse. Pensa só. Você acredita na Bíblia? Você acredita em Jesus? Você acredita na palavra? Então você pode tudo que você tem fé, velho. Você acredita, você faz, você age para dar certo, você age para acontecer, age, então vai dar certo. É só ter fé, só ter fé. Se você tem medo, você está desrespeitando a Deus, cara. Você tá desrespeitando a Deus porque você não acredita nele 100%. Aí você fica com medo. Por quê? Porque você acha que as ações dele não são justas. Por isso você fica com medo. Ou você está devendo, né? Ou você não está agradando a Deus do jeito que deveria agradar. Por isso que você anda com medo. Então não tenha medo de nada, de nada. Pega na mão de Deus e vai, porque tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entendeu? Todas as coisas. Todas as coisas. E a fé é assim. Se não vier acompanhada de uma ação, a fé não vale de nada.
Não vale de nada, não basta você só ter fé. Ah, eu tenho fé. Ficar assim. Não adianta. Não adianta, cara. Tem que ter uma ação. Você tá com dó da pessoa? Ajuda ela. Não tenha só fé que a vida dela vai melhorar. Não tenha só fé que vão dar roupa e comida para ela. Ajuda ela com o que você pode. Ajuda. Até Abraão. Abraão só foi aceito por Deus porque a fé dele foi comprovada. E como que a fé dele foi comprovada? Foi comprovada porque Deus disse para ele sacrificar o filho dele. E ele foi e seguiu as ordens de Jesus, de Deus. Foi, obedeceu, tinha fé que era para ser feito aquilo, que aquilo era para um bem maior. Ele tinha fé nisso. Ele tinha fé nisso. Que ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabia desse princípio. E foi assim mesmo. Chegando lá, o filho dele pergunta para ele: pai, cadê o animal que vamos sacrificar? Aí ele falou: Deus vai prover. Esse animal vai aparecer na hora certa. Aí na hora que Abraão ia sacrificar o filho dele, já tinha colocado ele lá igual um bicho, ia sacrificar no ponto de cortar a cabeça do filho dele, Deus disse para ele parar. Viu que ele teve fé e disse: pare. Parou a execução, o sacrifício que ia ser o filho dele, e do nada apareceu um cordeiro. Do nada Deus enviou um cordeiro e entregou para ele. E pela fé dele ter sido comprovada, porque ele creu em Deus com tanta fé, que Deus chamou ele de amigo. Está na Bíblia, ele foi chamado de amigo de Deus, só porque a fé dele foi comprovada. Então tenha fé. Tenha fé. Você quer virar amigo de Deus? Quer? Primeiro você precisa abandonar tudo. Abandonar tudo é o quê? Abandonar medo, insegurança, vergonha, tudo. 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 Indecisão. Você sabe o que precisa ser feito. Abandone essas coisas e se torne amigo de Deus. Tenha fé nele. Não tenha medo de nada, porque você é imagem e semelhança dele e ele vai te dar tudo para o seu bem. Tudo que acontece para você, com você, é para você melhorar. Tudo, 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 tudo. Você sofre, acontece alguma coisa com você, quebra a perna, acontece uma desgraça na sua vida, é para te deixar mais forte, é para te deixar melhor, é para te fazer crescer. Pensa só, quando aconteceu uma coisa ruim na sua vida, a velocidade que você cresceu mentalmente. Pensa só, o quão você desenvolveu só porque você sofreu um pouquinho, entendeu? Então relaxa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não se preocupe e tenha fé. Bom dia, beijão, tamo junto.